E agora, será que foi? Melhorou o áudio? Desculpa, eu vou retomar aqui. Melhorou o áudio aqui no YouTube? Desculpa. No YouTube, não? Deixa eu ver aqui. Beleza, desculpa. Então, eu só queria só dar uma breve retomada aqui. Faça o que você tem que fazer hoje e não deixe para amanhã, certo? Tem alguns empreendedores que eles falam, a gente sempre tem uma bela de uma ideia milaborante, a gente sempre fica planejando as coisas, principalmente agora, nesse final de ano aí, onde que a gente fica sempre, putz, fazendo listas dos seus desejos, aí pega, em vez de fazer essas merda dessas listas aí, já começa a aplicar hoje. Pega aí tudo que você for fazer. Pega um livro, aplica. Pega um curso que você for fazer, aplica. Essas aulas que eu dou, pega elas e aplicam. Tem cursos, tem aulas aqui que eu dou informações de pessoas, informações importantes que talvez vocês acham que não são importantes, mas talvez, por exemplo, na última aula eu dei um checklist que pessoas cobram R$ 350 para você só receber esse checklist. Então, pegue aí as aulas e já aplicam aí no seu dia a dia, tá? Segundo ponto, sobre inglês. O inglês aí, muita gente tem dificuldade. Eu já fiz alguns cursinhos de inglês e eu acho que o problema desses cursinhos de inglês o primeiro ponto é que eles dão muita gramática, né? A gramática é muito importante, é um ponto que você deveria realmente melhorar, mas qual que é a minha visão sobre gramática? O primeiro ponto é que você não consegue enxergar como que você vai aplicar essa bendita gramática. É assim como se fosse em português. Às vezes você aprendeu lá sobre pretérito do passado, artigo definido, verbo intransitivo, esse monte de coisa. Só que quando você estiver escrevendo, quando você estiver falando, certamente você não vai ficar lembrando, putz, eu vou usar um verbo intransitivo, usar aqui. Não. Geralmente você pega o contexto, de tanto você entender, de tanto você ver aquela coisa, acaba sendo uma estrutura natural para você aplicar aí no seu dia a dia. Você não precisa ficar, evidentemente, treinando aí sua gramática todo dia para você chegar e construir uma estrutura correta. No outro ponto, você vai estar escrevendo de uma forma aleatória aí, você, putz, vou fazer uma carta, vou fazer meu currículo, vou escrever com alguém, desejo escrever essa coisa em inglês. Aí você começa a escrever, aí chega um determinado momento que você não sabe, por exemplo, qual que estrutura que você vai utilizar, se você vai usar um passado, por exemplo, uma voz passiva, tudo esse tipo de coisa, e você não sabe como que você vai gerenciar isso e você fica muito perdido, você não sabe onde procurar. Por isso que, de uma forma geral, acredito que você deve ver tantas estruturas, por exemplo, lendo, ouvindo, você praticando, você, por exemplo, começa a escrever, num determinado momento vai faltar alguma parte, você começa a pesquisar o que faltou para você desenvolver de uma forma melhor, pode até usar aplicativos, por exemplo, como o Grammarly, que ele vai te dar uma certa corrigida. Eu acho que você deveria começar por aí, ao invés de focar única e exclusivamente na sua gramática. Tá? Outro ponto, eu só queria mostrar um pouco da minha história, como é que foi. Eu já fiz vários cursinhos, né, de inglês, e aí desde do meu ensino médio. Um ponto importante no seu inglês é o tempo mesmo, né? Não adianta você querer alcançar um nível de inglês super rápido, é meio que impossível, tá? Você pegar aí, tem várias pessoas oferecendo, putz, fluência em inglês em 10 dias. É uma coisa meio que intangível, é meio que impossível você atingir isso, tá? Então o tempo é uma coisa importante. Aí desde criança eu comecei a fazer esses cursinhos de inglês, só que eu nunca permanecer por muito tempo fazendo esses cursinhos aí. Acabava que eu matava a aula, enfim, eu fazia um cursinho, né, que era bem numa subida. Putz, aí eu chegava de casa, assim, e aí almoçava, depois eu precisava voltar pro cursinho, eu sempre matava a aula porque eu não queria subir aquela rua e tinha preguiça, eu acho que não tinha tanto valor para mim. Então esse foi
um dos primeiros erros, né? Eu matei muito tempo da minha vida não estudando inglês, evidentemente, porque com o tempo, assim, você consegue desenvolver uma bela de uma fluência. Mas também tem um outro ponto que você precisa realmente estudar, né? Não adianta você, por exemplo, só ouvir séries em inglês, você só ler alguns textos em inglês que você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa realmente de uma certa metodologia para você alcançar sua fluência de uma forma mais rápida do que o normal. Se você for numa escolinha normal, você vai segunda e quarta e acaba não praticando seu inglês durante muito tempo. Qual que é o que geralmente as pessoas pensam, né? Putz, eu só vou fazer um curso, eu vou fazer algum intercâmbio para estudar inglês, porque essa é a única forma que existe de eu aprender inglês. Não, existe a forma de você, da onde que você está, independente da sua situação, você estudar inglês. A vantagem de você fazer algum intercâmbio, salvo o preço, né? Porque é muito caro, o investimento é muito pesado que você precisa fazer, mas a coisa boa é que você sempre aplica as coisas. Então, só retomando essa primeira parte que eu falei sobre aplicação, você precisa aplicar tudo que você aprende. Quando você faz algum intercâmbio, você vai fazer algum pedido, você precisa fazer em inglês. Você vai falar com alguém na rua, você precisa falar inglês. Você vai pegar um metrô, você precisa falar inglês e assim por diante. Você vai aplicar no seu dia a dia. A gente tem 2 pontos, o seu input e os outputs. De uma forma geral, a gente a nossa metodologia, a nossa estrutura escolar, o que a gente faz no dia a dia nas nossas escolas é baseado em inputs. Ou seja, você não pratica nada na escola, você não faz nenhuma atividade na sua faculdade, você não participa nada da sua faculdade, você não aplica merda nenhuma quando você faz alguma faculdade. E quando você vai para uma empresa, você vai no seu dia a dia, já tá claro para você que você não sabe nada. Por isso que muita gente reclama. Putz, fiz algum curso, é uma merda, não sei o quê. Porque a gente recebe muito input. Você fica só lá na aula, lá pensando lá na sua vida, abre seu WhatsApp, você só fica recebendo informações, mas você não produz nada, você não solta nada. Então, seu output, que é as coisas que você realmente produz, é muito importante para você, tá? A mesma coisa que acontece nessas escolinhas de inglês. Você vai, só recebe, tem um livro lá que você precisa seguir, você não produz nada. Por isso que é bom você ser inserido em alguma cultura diferente, alguma cultura que vai falar o inglês. Esse é um ponto muito bom quando você faz algum intercâmbio de inglês. De uma forma geral, o inglês, eu tive muita dificuldade, sempre achei que eu nunca iria aprender merda nenhuma da minha vida inteira, né? Eu sempre tive muita dificuldade, sempre achei que a desculpa que eu tinha era que eu era uma pessoa de exatas, uma pessoa que aprendeu matemática e não conseguia se desenvolver para as outras coisas. Porque o inglês é muito importante. Quando você consegue uma boa nota de inglês, o inglês aqui, ele vai ser importante quando você for fazer o IELTS, quando você for fazer o seu Duolingo English Test, assim por diante. Tudo isso vai ser muito importante. À medida que você tem uma nota muito alta dessas provas de proficiência em inglês, você chega cada vez mais longe, tem mais chance de você ganhar uma bolsa de estudo. Outras coisas muito importantes de inglês é quando você vai fazer, por exemplo, qualquer coisa, um voluntariado. Você vai precisar escrever para uma pessoa em inglês. Você vai fazer alguma carta. E quanto mais convencedor você for, quanto melhor você escrever, quanto mais você treinar, mais chance você tem de convencer a outra pessoa que você é bom, que você sabe desenvolver tais atividades. Você vai fazer o seu resumê. O seu resumê é o seu currículo. Você vai fazer seu currículo, você precisa escrever ele da melhor forma possível. Ele é o seu marketing, né? Muita gente fala que ele é a primeira coisa que as pessoas vão ver, e é mesmo, né? Você vai entregar um seu currículo para alguma empresa, você precisa passar uma boa de uma impressão, e a forma que a gente tem hoje, tem sim os currículos que você, por exemplo, faz uma apresentação, você envia um vídeo, por exemplo, mas 99,9% dos casos você faz em papel, né? Você faz uma estrutura e você precisa escrever
de uma forma que vai chamar atenção. Aí só retomando, só queria dar um geral e terminar dessa parte, voltando sobre a gramática. Durante o período inteiro que eu estudei em escolas, ninguém nunca me ensinou, ninguém nunca me falou que voz passiva era uma coisa relativamente ruim na sua escrita. Voz passiva, para quem não sabe, ou passive voice, que é uma coisa que você, por exemplo, você fala, essa carta foi escrita por mim, por exemplo, essa é uma estrutura de uma voz passiva. Só que, como nos cursinhos de inglês, você vai aprendendo várias estruturas gramaticais. Você começa ali com o seu passado, seu presente, seu futuro. Você aprende algumas coisas modais lá, por exemplo, o can, o would, o could, o should, assim por diante. E aí você vai evoluindo, aprendendo cada vez mais estruturas complexas. Chegando algum momento que você vai aprender essas vozes passivas. Aí, que na minha mente ficou? Putz, quanto mais complexo for a minha estrutura, melhor vai ser o meu texto, mais chique vai ficar. Assim como o português. Muitas vezes eu falo apenas na voz passiva, né? Tipo, essa carta foi escrita por Carlos Drummond de Andrade. Parece que é uma estrutura assim, muito complexa e vai ressaltar os olhos das pessoas. Só que em inglês é muito claro que essa estrutura é para os burros. Não deixa chamativo o seu texto. Você começa a implementar palavras que são desnecessárias, vamos dizer assim, e acaba deixando uma estrutura menos complexa. Então, se você ficar só na gramática, aprender muita coisa na gramática, você não vai saber a real aplicação disso. Essa é a maior dificuldade que a gente tem quanto à nossa gramática, tá? Ninguém nunca me explicou referente a esse ponto. A Josi mandou, aqui no Brasil mesmo, perdi vários jobs por não saber falar inglês. Isso é verdade, né? O inglês é um ponto importante, na verdade, na vida, né? É um pré-requisito que todo mundo deveria ter, mas não temos, né? Eu acho que no Brasil é o país que menos fala inglês e é o que mais tem cursos de inglês. Até mesmo a internet, né? Cursinhos de inglês é o que mais tem, mas... beleza. O outro ponto que eu teria feito diferente, teoricamente, é referente à nota que a gente tira no nosso ensino médio e na nossa faculdade, tá? Isso aqui, ele é de extrema importância para transformar no nosso GPA. Eu só queria explicar um pouco o que é esse GPA. O GPA é uma nota norte-americana. A nossa nota, geralmente... deixa eu escrever. A nossa nota, ela vai de 0 a 10. Já a nota americana, o GPA, ele vai de 0 a 4, geralmente, na maioria dos casos, é de 0 a 4. Então, a gente precisa transformar esse de 0 a 10 para 0 a 4, ou seja, transformar o nosso sistema para o sistema norte-americano. E aí, não é só fazer uma regrinha de 3, fazer qualquer coisa desse tipo. O GPA, ele leva em consideração também a carga horária, né? A carga horária que a gente participou em cada uma dos cursos. Por exemplo, você fez um curso aí de inglês, por exemplo. Sei lá, um curso, você fez uma faculdade de direito. Aí, sei lá, tinha direito constitucional, direito civil, criminal, sei lá. Cada uma dessas matérias tinha lá uma carga horária. Você participava, por exemplo, de uma aula uma vez por semana, 2 vezes por semana. Quando você tira o seu diploma, vem o seu histórico junto, aí tem lá sempre a carga horária que você participou desse curso. Então, o GPA leva em consideração isso. Ou seja, se você tiver algum curso que você teve uma vez no mês e tirou 10, praticamente não vale nada essa sua nota. Agora, se você pegou um curso que você tinha 2 vezes por semana e tirou 10, aí, putz, essa nota vale muito no seu GPA. Então, de uma forma geral, o GPA, ele sempre retorna uma nota um pouco maior por conta dessa carga horária, porque geralmente a gente tira uma nota melhor quando a carga horária é maior. Na maioria dos casos isso é o que acontece. Não é uma regra, mas isso é o que acontece, tá? Se você fizesse uma regra de 3 partindo do nosso método para
o método norte-americano, ia dar X. Se você fizer introduzir aí a sua carga horária, vai dar sempre uma nota um pouquinho maior, tá? Só que acontece, no Brasil, geralmente a gente, sei lá, eu tô falando no Brasil porque eu conheço muito, mas de uma forma geral, o que a gente é condicionado a fazer? A entrar na média. A gente é condicionado a gente ser mediano. Tenho certeza que você fez o que eu fazia e muito. Você se esforçava o máximo para você tirar uma determinada nota, tanto para você estudar, tanto durante o seu curso. O que eu fazia? Tinha curso, no meu primeiro ano da faculdade, eu sempre fui muito bom em matemática, né? Aí tinha um curso que era cálculo, né? Pessoal, muitas pessoas iam muito mal nesse curso que se chama cálculo, né? Não sei da sua área, mas de uma forma geral, assim, quem é da área de engenharia sempre vai muito mal nessa área e acaba reprovando muitas pessoas. Só que eu sempre mandei muito bem, sempre tirei notas muito boas nessa matéria. Só que como era uma matéria difícil, eu sempre estudei muito, só que aí tinham 4 provas de uma forma geral, eu tinha 4 provas que compunha a nota na minha faculdade, né? Nas 3 primeiras notas, eu arrebentei. Tirei, não lembro as notas, mas tipo assim, tirei 8, 9, depois 10, e aí eu já estava ranqueado como uma das melhores notas da faculdade. Só que aí já tinha passado. Saí, o que eu fiz na última prova? Eu nem estudei, não fiz nada, não me esforcei o mínimo possível e tirei, não lembro a nota, tirei 2, 4, alguma coisa desse tipo aí, e minha nota caiu muito. Mas beleza, eu já tinha passado, tava pouco me fudendo, queria fazer as outras matérias, queria estudar para as outras matérias que eu não tava tão bem assim. Isso é uma estratégia que eu fiz durante o meu curso inteiro. Sempre foquei nas coisas difíceis, mas aí chegava as coisas que eu tinha menos dificuldade, que era relativamente não tão importantes para mim. Alguma coisa, por exemplo, eu fazia engenharia mecânica, tinha curso de ambiental. Putz, nem ligava, fazia de qualquer jeito. E aí eu sempre reduzi minha média e ficava muito próxima da média aceitável. Ou seja, tirei uma média que eu ia ser aprovado, e é isso que a gente é condicionado durante toda a nossa vida. Por que isso? Primeira coisa, e aí já retomando e já pegando o gancho aqui quanto ao Enem, tá? Como é que funciona de uma forma geral no Brasil? A gente é condicionado nessa parte aí de você tirar uma nota mediana, uma nota merda aí, uma nota que você vai passar, pronto e acabou. Só que, por que a gente faz isso? Quando a gente vai entrar numa faculdade, a gente faz alguma prova, uma prova geral que vai medir a nossa nota. Por exemplo, o Enem, FUVEST, sei lá, essas provas aí para você passar, por exemplo, na Unicamp, ou até mesmo em escolas particulares que você precisa fazer uma prova que você vai ser ranqueado lá, vai concorrer a alguma bolsa, sei lá, qualquer coisa desse tipo aí, até mesmo em faculdades particulares, você ganha descontos, né? Então, independente da nota que você tirou no seu ensino médio, na sua faculdade, se você arrebentar nessa prova, beleza, você tirou lá, sei lá, 700 no Enem. Beleza, você vai ser aceito lá na UF, SCAR, sei lá, qualquer faculdade desse tipo. Porque a gente é condicionado a apenas um dia você precisar arrebentar lá e você tirar a nota necessária. E foda-se o que você fez aí no seu ensino médio. E foi isso durante a minha vida toda. A nota que eu tirei na faculdade, para mim, não ia servir em merda nenhuma durante toda a minha trajetória e realmente não serviu até eu decidir fazer algum bendito intercâmbio fora do país. Por quê? Quando você vai fazer algum intercâmbio, um dos requisitos básicos para você entrar em alguma faculdade é o seu GPA, que é a nota que você tira durante a sua trajetória, tá? Ou seja, você fez seu ensino médio, eles pedem um GPA, que é uma média que você tirou durante o seu ensino médio para você entrar em alguma universidade, para você fazer uma graduação ou fazer algum college. Aí, se você deseja fazer alguma pós-graduação, algum mestrado, eles pedem o seu GPA, e aí pode ser o seu GPA dos últimos 2 anos ou do curso inteiro da sua faculdade para você fazer algum mestrado, tá? Então, isso prejudica muito os brasileiros, muito mesmo, porque
assim, os norte-americanos, eles são sempre condicionados a ter um bom GPA, uma boa média, porque eventualmente você vai querer fazer uma faculdade, sei lá, daqui a 3 anos, será que eu vou querer fazer algum mestrado? Será que eu vou fazer um MBA? Então, você pode ser prejudicado pela nota que você tirou do seu ensino médio, da sua faculdade, então acaba que você vai pegar alguma faculdade pior, alguma faculdade meia boca por conta apenas da sua nota. Tem outra opção também? Tem, beleza. Você pode fazer algumas provas padronizadas para você entrar nesses cursos, mas na maioria dos casos, não. Eles só pedem a média que você tirou durante seu ensino médio ou sua faculdade para você ser aceito nesse curso. Então você pode ser penalizado sim, e eu fui por conta disso. Se eu, por exemplo, tivesse tirado uma ótima nota, eu teria já concorrido a alguns tipos de bolsas de estudos que levam em consideração apenas o seu GPA, apenas a sua média escolar, tá? Sobre o Enem, eu não fiz o Enem, na verdade. Só participei. Eu não fiz o Enem, não estudei pro Enem, não fiz nada. Sei lá, na minha época eu tirei 600, nem sei se isso é uma nota... É uma nota, sei lá, média de novo, uma nota que não iria passar em lugar nenhum, uma média, uma nota que você vai fazer normal. E aí, se você tivesse que estudar e estudasse, você ia precisar de muito para você passar em alguma escola, tá? Na minha época, caguei. Fui lá fazer a prova, tirei uma nota ruim e não tirei a nota necessária, que também pode ser utilizada em muitas universidades no Canadá, por exemplo, a Universidade de Toronto, tá? A Universidade de Toronto, ela aceita que você apresente a sua nota do Enem, ao invés de você apresentar o seu GPA, você apresenta a sua nota do Enem, então você pode ser aceito conforme a sua nota em alguma graduação, beleza? Então, é de extrema importância... tem uma frase que eu já chego nela, mas eu só me lembro se eu não falar dessa frase, igual dessa maneira, assim, putz, tem uma frase de uma professora minha na faculdade, só me deixa eu relembrar para eu não esquecer dessa frase, tá? Durante a minha faculdade também, e é de extrema importância, e no Brasil também a gente não é condicionado a ter nada desse tipo, são as nossas atividades extracurriculares. Essas atividades extracurriculares também entram em consideração os voluntariados. No Brasil, sei lá, a gente não é recompensado em nada, assim, ninguém enxerga com outros olhos se você fez alguma atividade extracurricular, se você fez algum voluntariado, ninguém tá nem aí se você fez esse tipo de coisa. Se você até mesmo fez algum intercâmbio, muitas vezes você vai fazer entrevistas com pessoas que não fizeram intercâmbio e muitas vezes você pode até ser desclassificado porque você é muito qualificado para a vaga, as pessoas não vão querer, vão falar que a vaga não é para você, você acaba perdendo, assim, você tem um currículo excelente, você fez algum intercâmbio, você é uma pessoa muito foda, só que aí você pede para uma outra pessoa que teoricamente faria parte do perfil da empresa. Então, no Brasil, a gente sempre está qualificado ali como os medianos. Se você se sobressai muito, você pode ser desclassificado. E se você não se qualifica muito, você também pode ser classificado. Então, eles sempre querem pessoas na média para nunca se sobressair nas coisas. As atividades extracurriculares é um desses pontos. Na minha faculdade que eu fiz, tinha alguns grupos que era do Baja, que é um grupo que você monta um carrinho e ele vai competir no barro. Tinha outro que se chama Aero, que você construía um aviãozinho e esse aviãozinho aí você precisava, se eu não me engano, ele precisava voar tanto de distância, ele precisava cumprir algumas provas, assim por diante. Tudo isso fazia parte para você aplicar, né, as coisas que você conhece, tanto de engenharia, tanto de alguma matéria em específico, você aplicava nesses projetinhos, tá? Voluntariado, coisas que você vai, por exemplo, você monta um grupo aí para você ensinar inglês para os que não têm opções de fazer isso, você mostra livro para as pessoas, doa comida, beleza, todo esse tipo de coisa sempre aparece pra gente, só que no Brasil a gente, primeiro, não é condicionado a nada desse tipo, e se a gente faz, a gente não é premiado em nada por conta disso.
No Canadá, tudo que você for fazer, o voluntariado e atividades extracurriculares são muito importantes. Primeiro deles, esse voluntariado é sempre, não sempre, né? Mas geralmente, na maioria dos casos, é sempre o seu primeiro emprego. Por quê? A experiência canadense, mesmo se você não for fazer algum curso, essa sua experiência canadense sempre é muito mais relevante do que as coisas que você fez no Brasil. Beleza, as coisas que você fez no Brasil têm sim uma relevância se você está aplicando por uma área do seu conhecimento, mas eles sempre pedem que você tenha uma primeira experiência canadense. Se você faz um voluntariado no Canadá, tudo isso já aumenta a sua probabilidade de conseguir um emprego canadense. Por isso que muita gente escolhe, ou a única opção dessa pessoa é fazer algum voluntariado. O filtro é menor, você precisa participar de uma certa entrevista, mas o filtro é menor. Então você tem uma certa premiação em fazer um voluntariado. Você tende a ganhar um emprego real, algum emprego na sua área. Você pode linkar isso com as suas atividades. Por exemplo, você gostaria de, sei lá, gerenciar ou participar de atividades com animais. Você gostaria de ser um assistente de veterinário, um veterinário em si, você participa de um voluntariado de animais, e aí tudo isso já abre seus olhos. Putz, ele tem um conhecimento de como que é o Canadá, como que são as doenças, como que é tal coisa, e aí tudo isso vai facilitar para você ganhar um emprego no Canadá, beleza? Kel Jardim perguntou o que tá rolando. Tô falando de algumas dicas no geral para você enxergar aí das coisas que você poderia mudar durante a sua trajetória para você atingir o seu objetivo de fazer algum intercâmbio ou fazer uma imigração, tá? Falei de alguns pontos que eu faria de diferente. Na verdade, eu não faria nada de diferente, mas seria uma opção para vocês melhorarem, tá? É uma autorreflexão aqui de final de ano para a gente atingir um bom resultado aí para quando você for fazer algum intercâmbio ou fazer o seu processo de imigração. Então, essas atividades extracurriculares é muito importante. Outro ponto, referente às atividades extracurriculares, quando em alguma escola ou faculdade, em algum curso, em algum emprego, alguém se interessou em você saber tocar guitarra, você saber tocar violão, de você jogar bola. Eu acho que nenhum emprego na vida, nenhum curso na vida, isso foi relevante para você. Só que em faculdades e empregos, isso é importante. Se a sua real habilidade, que a gente chama de soft skills, essa sua real habilidade, coisas que você curte fazer, isso é importante e muito importante para você realçar, para você ser diferente. O que a gente sempre fala é que as pessoas não querem o mesmo, né? Se você tem uma empresa, você decide contratar alguém, ninguém quer uma pessoa que sempre faz as atividades. Ninguém quer um doer, né? Uma pessoa, um fazedor, um empregado normal, um peão, no geral, no jargão geral. A gente quer pessoas que resolvam problemas. Então, se você tem essas habilidades além das normais, você sempre vai trazer alguma perspectiva, algum resultado diferente, tá? Essa é a visão que eu sempre enxergo. O que acontece? Quando a gente é de uma área, por exemplo, isso aconteceu muito comigo. Quando você é de uma área, você sempre está focado naquela área, sempre fazer aquela mesma coisa, e aí você não lê um livro, por exemplo, eu sou de engenharia, você não lê um livro de história, você não lê um livro de agronomia, você não lê um livro de culinária, sei lá, qualquer coisa desse tipo, que pode te abrir a mente para algum resultado. Não tem nada a ver com a sua área, mas quanto mais geral você for, a gente tem mais resultados, tá? Tem uma teoria, uma história que o pessoal fala que a gente tem que ter um T. A gente tem que ter um T do conhecimento, tá? O T é o conhecimento, ou a primeira linha, né? O conhecimento vertical, que é, ou seja, são as coisas que a gente aprende na nossa área. Se é um arquiteto, você vai pesquisar várias coisas na nossa área e aí vai subindo o seu T. Só que a gente tem que ter também a parte de cima do T, o nosso conhecimento horizontal, a gente ter conhecimentos além da nossa área em específica. Se você aprender algumas coisas, podem ser aplicáveis
porque tá num contexto, numa área diferente para você ter algum insight, ter alguma coisa que vai te realçar aí, tanto na sua criatividade quanto nas suas habilidades de fazer aquela situação. Muita gente tem uns estudos que falam que criatividade não existe, tá? Geralmente criatividade a gente linka com aquele cara vagabundo lá que fica só tocando música, fumando alguma coisa. Não, mas criatividade é a sua capacidade de fazer um mix das coisas. Você pega alguma atividade, sei lá, de história, linka com uma de culinária e mistura tudo isso e transforma em um prédio, sei lá, alguma coisa diferente que nunca foi feita. Isso sim é criatividade. Coisas que você começa a enxergar aí no seu dia a dia, que você aplica e faz alguma mistura sobre isso, tá? Sobre o Ciências Sem Fronteiras, tá? Aquela frase, só deixa eu responder a Kel Jardim, ela falou: acho incrível que nos processos seletivos no exterior levam essas coisas em conta. Aqui no Brasil é tão rígido. É só uma prova se você... Tem uma frase que é assim, se você tiver mal, tiver zoado, né, nesse dia, nesse único dia da sua prova aí, você pode ser reprovado. Ou seja, você foi bem, você é muito bom durante sua vida toda, e aí você vai muito mal nessa sua prova, no seu Enem, na sua FUVEST, e acaba prejudicando a sua... ou mais um ano, né? Ou mais um ano de vida, ou sua carreira como um todo, no geral, vamos dizer assim. Tem muita gente que permanece por muito tempo durante muito tempo da vida fazendo algum cursinho, né? Tem alguns amigos meus que eles pegaram e fizeram, se eu não me engano, foram 3 anos de cursinho. Não, estudou muito, muito mesmo no terceiro ano. Fez 3 anos de cursinho e passou numa engenharia. Se eu não me engano, foi na USP de São Carlos. Tirou uma nota, tipo, excelente na FUVEST e passou nesse curso. Aí ele fez essa engenharia, ou seja, ele perdeu algum tempo da vida fazendo esses cursinhos, chegou e concretizou o objetivo de fazer algum curso. Fez 1 ano de engenharia, não gostou do curso. Se eu não me engano, era de produção. E aí ele mudou para o segundo curso, ainda em engenharia, fez só uma transferência de curso para um curso de elétrica e mesmo assim não curtiu o curso. Voltou pro cursinho e aí estudou mais 1 ano e agora faz algum curso não relacionado com engenharia, algum curso de humanas, tá? Então ele perdeu um longo período na vida, ou seja, a gente tem a mesma idade, eu já completei o meu curso, estava planejando fazer algum mestrado, já trabalhar em si, e ele estava ainda no cursinho. Então você pode perder muito tempo da sua vida só por conta desse simples fato de você precisar passar em alguma prova, em algum curso. Ou seja, você tem um dia só da sua vida para você provar todo o seu valor. Ao invés de você, por exemplo, durante a sua trajetória inteira, você, por exemplo, durante o seu ensino médio inteiro, comprovando todas as suas notas, comprovando habilidades que você tem, extracurriculares, e aí tudo aí já fica mais fácil de você apresentar o seu perfil. Você apresenta o seu perfil, putz, esse aqui sou eu, sou o Léo, eu sou capaz de atingir os requisitos da sua faculdade, e aí você aceita ao invés de você precisar mostrar uma nota no único dia aí, que você pode estar no mal-estar, evidentemente, e pode perder 1 ano inteiro da sua vida, tá? Só que uma frase de uma professora minha falou sobre o Enem, né? Falando do Enem. O que aconteceu? No Ciências Sem Fronteiras, se vocês nunca ouviram falar, teve um programa durante a época da Dilma, Ciências Sem Fronteiras, que você mostrava a nota do seu Enem, mostrava a nota, era o Enem, mas o IELTS ou o TOEFL, né? E o TOEFL e o IELTS são provas de proficiência que você faz, provas para comprovar o seu nível de inglês, e o Enem, vocês sabem que é comprovar suas notas do ensino médio. Você precisava apresentar essas duas coisas, pronto e acabou, e aí você participava de, tipo, um concurso, vamos dizer assim, de fazer intercâmbio em qualquer país que você gostaria. Você gostaria de completar, na verdade, você permanecia 1 ano em outro país. Você participava desse grupo aí, você fazia
um ano da sua graduação, sei lá, na Alemanha, em Canadá, nos Estados Unidos, você escolhia 2 países, você poderia participar e permanecer por um ano. Mas isso servia também para quem fazia um mestrado, graduação, pós-graduação e gostaria de fazer uma graduação sanduíche. Que é isso aí, você faz um ano do seu curso, permanece em um ano no país fora e você só precisava apresentar essas 2 coisas e tinha tudo pago. Isso foi um erro e foi uma coisa que eu deixei passar, porque eu não tinha nota do Enem. Tirei uma nota muito ruim e eu não tinha meu inglês lá de trás. Não tinha estudado muito meu inglês e acabei tirando uma nota muito ruim no meu IELTS. Ou seja, as 2 coisas meia bomba aí, porque a gente é condicionado a estar na média e eu acabei me ferrando e não tirando a nota necessária. Deixei passar o bendito do meu Ciências Sem Fronteiras. E hoje acabou, né? O Ciências Sem Fronteiras gastou dinheiro pra caramba aí, pouca gente aproveitou, na verdade. Eu não sei se eu teria aproveitado mesmo em termos educacionais, né? Ou teria aproveitado a vida, vamos dizer assim. Muita gente foi e aí pegava e gastava o dinheiro que ganhava. Você ganhava tudo mesmo. Você ganhava esse um ano de curso grátis, laptop, tablet, ganhava para você se alimentar, ganhava para você permanecer por um tempo, fazer alguns passeios, e aí muita gente pegava e fazia o quê? Pegava o curso, em vez de fazer um curso, sei lá, segunda, quarta e sexta, não, pegava cursos, independente do que eles fossem, se fossem cursos bons ou não, matérias boas ou não, pegava e fazia curso, sei lá, segunda, terça e no máximo quarta-feira. E, ou seja, tinham praticamente uma semana inteira livre, aí essa semana livre eles ficavam viajando, passeando, curtindo a vida, ao invés de realmente estudar. E aí, no fim das contas, eles não precisavam entregar merda nenhuma, não precisavam entregar um papel lá, falando o que eles desenvolveram, o que eles estudaram, não precisava apresentar nada, era só realmente ir e já era. Só que eu deixei passar, eu não fiz esse tipo de coisa, mas sempre aparece. Qual que é a mensagem geral sobre o Ciências Sem Fronteiras? Tem empresas, hoje, assim, sistemas governamentais que vão te oferecer bolsas, hoje não tem. Infelizmente, hoje não tem nada isso no Brasil. Se você começar a dar uma pesquisada, vários países, né, têm bolsas, têm programas para oferecer bolsas para pessoas estudarem fora do país. Mas hoje no Brasil não tem nada disso, tá? Infelizmente hoje em sistemas governamentais hoje não tem. A gente precisa procurar coisas ou dentro da nossa faculdade, só que eu não recomendo esses, porque assim como Ciências Sem Fronteiras, a gente é obrigado a retornar. Se você pegar alguma bolsa da sua faculdade, você é obrigado a retornar. Você vai fazer essas graduações sanduíches. Você permanece por um ano, 6 meses, sei lá, nos Estados Unidos, Canadá, só que você vai precisar retornar. Já os outros tipos de bolsas, que também existem várias oportunidades, não sei, talvez possa acabar, vale a pena você se esforçar ao máximo para pegar essas oportunidades, pegar os programas de imigração que podem acabar, que muitos deles são pilotos também. Se você pegar o programa de imigração, é o Atlantic Immigration Pilot, é o Rural and Northern Immigration Pilot, ou seja, são pilotos. Pilotos, de uma forma geral, você entrega um rascunho, você entrega um projeto em rascunho, aí começa a fazer algum teste, o governo vai testando isso na prática, se der certo, beleza, a gente decide se a gente vai continuar ou não. Se não der certo, eles terminam esse programa. E vários programas no Canadá são desse tipo. Se você pegar aí qualquer série, o primeiro episódio sempre é um piloto, é sempre um pilot. Ou seja, se der certo aquele primeiro episódio, beleza, a gente continua. Se não der certo, a gente termina. Sobre o mestrado. Boa noite, Charles, beleza? Sobre o mestrado. O mestrado, comecei a fazer mestrado na USP. O mestrado na USP também era esse mesmo processo que eu tô apresentando para vocês, que você é submetido durante toda a sua trajetória. No mestrado,
eu precisava fazer uma prova, ou seja, tinha algumas matérias que eu precisava estudar, estudei, passei, beleza. Você precisava apresentar também uma nota de inglês, passei, beleza, e depois, por fim, tinha uma entrevista que você precisava fazer. Teve amigos meus que não passaram nisso e eu achava que era uma coisa realmente muito boa. Só que o que eu queria deixar claro para vocês? Por que eu fiz mestrado? Por que eu comecei, pelo menos? Eu fiz 1 ano, depois não completei esse 1 ano, era mais ou menos 2 anos de mestrado. Fiz 1 ano, fiz todas as matérias, só que não entreguei a tese em si, né? Como é que funciona? Por que eu fiz? Eu comecei, fui estagiário, né? Fui estagiário e aí não consegui ser efetivado logo de cara. Isso eu acho que acontece com 99,9% das pessoas que fazem alguma graduação, né? Não fui efetivado logo de cara e aí decidi fazer alguma coisa. Não consegui encontrar emprego em lugar nenhum. Falei, putz, vou fazer algum mestrado, porque quando eu colocar que eu tô fazendo algum mestrado na USP, puta, minhas tias, elas ficam super felizes porque eu tô fazendo um mestrado na USP. Minha mãe, ela fica super feliz porque eu tô fazendo um mestrado na USP. Por que que as empresas não vão achar que eu sou uma pessoa muito foda, que eu sou o melhor engenheiro da galáxia e eles vão querer me contratar? Eu tô fazendo mestrado na USP. Só que o que aconteceu? Comecei a fazer mestrado na USP e aí, sabe o que mudou nas entrevistas? Exatamente merda nenhuma. Eu realmente não ganhei nenhum emprego por ter feito mestrado, não comecei nem a ser chamado para entrevistas porque estava fazendo algum mestrado. Realmente não mudou nada na minha vida, eu só tinha que fazer uma atividade a mais. Eu vou colocar aqui que eu não ganhei nenhum emprego com esse mestrado. Só que o que eu queria ressaltar para vocês? Primeira coisa, se vocês gostariam realmente de fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, eu sugiro fortemente, principalmente se você gostaria de fazer um MBA, fazer fora do país. Por quê? O primeiro ponto é que para mestrado você vai abrir assim, a proporção, se você for fazer uma graduação, existem, sei lá, 2 bolsas de estudos. Se você for fazer um mestrado, existem 10 bolsas de estudos. Se você for fazer um mestrado, você pode fazer um negócio que se chama Work on Campus. On Campus. Esse Work on Campus você faz atividades junto com o seu professor, você desenvolve atividades dentro da faculdade e isso aqui já você ou recebe por conta disso ou você já ganha o seu mestrado totalmente incluso por estar fazendo essa atividade. É como se você fizesse um estágio dentro do seu curso, mas também mesmo assim tem várias bolsas de estudo por você estar fazendo algum mestrado ou pós-graduação. Esse é o primeiro ponto. Referente a MBA, várias pessoas fazem MBA, várias pessoas pagam caro ainda, sei lá, que eu conheço bastante de São Paulo, por exemplo, a FGV, muita gente faz, paga caro e não tem nenhum reconhecimento. Primeiro porque MBA no Brasil é considerado como um curso. MBA fora do Brasil é um Master Business Administration, é um mestrado em si, é um mestrado, mas é um mestrado focado para a sua área de atuação, na sua administração de empresas, né? Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante é que, assim, de uma forma geral, o que acontece fora do Brasil? Fora do Brasil, existem vagas de emprego. Existem tantas vagas de emprego que eles decidem pegar imigrantes, pegar pessoas jovens para fazer estágios. Chega aí empresas, por exemplo, Microsoft, Ubisoft, abrem empregos para pessoas além do país. Então isso já é muito estranho. Eles não conseguem, tem um número de pessoas X para trabalhar dentro do país, e aí não tem um número, eles têm mais vagas de emprego, de uma forma geral, né? Tem mais vagas de emprego do que pessoas dentro do país. Eles decidem contratar pessoas além
do país que eles estão, que a gente está falando. Por exemplo, sei lá, pega uma empresa lá dentro do Canadá, sei lá, a Ubisoft, ela abre um programa de estágio para pegar pessoas fora do país, tá? E quanto mais qualificado você for, evidentemente que mais chances você tem. Principalmente no Canadá, tá? O Canadá é um país que é o país mais qualificado do mundo, porque tem mais pessoas formadas, é o país que mais tem pessoas que fizeram college. Tem pelo menos um tecnólogo, vamos dizer assim. E aí, à medida que você vai se qualificando, evidentemente que não vai fazer a diferença a sua qualificação, assim como o seu GPA. O que eu queria deixar claro para vocês é o quê? Que apenas a sua nota, você não vai usar a sua nota no seu emprego, você não vai usar, evidentemente, putz, eu tenho mestrado, eu fiz um mestrado na Universidade de Toronto, fiz um mestrado na Universidade de McGill, que são as duas melhores do Canadá. Putz, eu sou um cara foda só por causa disso? Não, evidentemente que a aplicação, as coisas que você faz, a primeira coisa que eu falei durante essa aula, as coisas que você realmente aplica, isso vai ser a sua diferença, que se você só ficar ali na teoria, você não vai trazer nenhum resultado, tá? Mas de uma forma geral, se você gostaria de fazer algum mestrado, que faça fora, tá? Próximo ponto que eu queria levar em discussão, e eu peguei esse ponto aqui porque eu acho que, sei lá, nem tenho tanta propriedade para falar nesse ponto, mas muita gente leva em discussão esse ponto, que é você ter uma boa discussão com o seu parceiro, tá? Se você é casado, tá namorando, você tem união estável, isso é uma coisa muito importante. Se você for junto com o seu parceiro, então tem algumas diversas opções referente a isso, tá? Se você é casado, tem um parceiro, tá em união estável, se os dois forem juntos, vocês vão estar inseridos dentro de um plano. Vocês podem fazer algumas atividades, um pode bancar o outro, ou você pode, por exemplo, ir sozinho. Esse ir sozinho vai ser mais fácil de você tirar visto, vai ser mais fácil de você entrar no Canadá, vai ser mais fácil de você alugar um local, porque você vai, por exemplo, dormir num quarto, você vai comer, você vai precisar gastar menos em dólar em termos de comida, de alimentação, de grana para você alugar e pegar algum plano. E evidentemente você vai economizar pela metade, porque tá só uma pessoa gastando em dólar. Mesmo se você for casado e deixar seus parentes, sua família, por exemplo, no Brasil, você for sozinho, depois é mais fácil deles irem também. Então, não é que é uma coisa ruim ou uma coisa boa você ir com algum parceiro ou não, ou se você é solteiro. Mas, de uma forma geral, é muito difícil você convencer outra pessoa. Então, já é uma coisa normal, assim, no meu ponto de vista, toda pessoa que tá namorando ou casado sempre vai brigar bastante, sempre vai entrar, porque são pessoas diferentes tentando chegar em objetivos iguais ou objetivos semelhantes. Você vai estar convivendo com uma pessoa durante muito tempo. E aí, se você decide um plano, por exemplo, você decide um plano sozinho e aí gostaria de inserir seu parceiro, isso pode trazer diversas dificuldades. Muita gente sempre leva, principalmente se você pegar algum canal aí, sempre leva esse ponto em discussão. Como convencer o marido de ir para o Canadá, como convencer a mulher de ir para o Canadá, assim por diante. Realmente é uma discussão difícil. E eu conversando com uma amiga minha, ela se separou e o marido dela começou a perseguir ela, começou a encher o saco mesmo, começou a realmente querer toda hora voltar, né? E começava a ir no trabalho dela, começava a perseguir ela realmente, sempre querendo voltar. Aí ela disse que no Canadá, assim, a porcentagem de pessoas que se separam é muito grande. Então esse é um ponto difícil, eu talvez não tenha tanto uma dica assim, mas é sempre do começo já juntar os dois para vocês terem um plano específico para chegar no objetivo em comum, tá? Porque algumas estratégias vocês podem fazer, um estudar, o outro trabalhar,
linkar aí, fazer algum curso que, com maior planejamento, um pode fazer um curso que pode ser mais interessante. Por exemplo, um fala pior inglês, o outro fala melhor, esse que fala melhor ir trabalhar, o que fala pior fazer algum curso, ou linkar mesmo, sei lá, por exemplo, fez história, o outro fez geografia, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Qual dos dois realmente tem maior peso? Qual dos dois tem maior demanda? Vocês fazerem esses links, esses estudos para chegar num objetivo em comum. Então é muito importante desde o começo aí, em todo o planejamento, os dois sempre trabalharem juntos. Principalmente também que duas pessoas você vai fazer atividades em dobro. Sei lá, tem várias coisas que a gente precisa fazer. Principalmente referente a esses dois que a gente vai discutir sobre o prazo e os documentos, tá? Primeiro eu vou falar sobre os documentos, depois eu vou falar sobre os prazos. Os documentos, a gente precisa tirar vários documentos. Acho que é melhor falar os dois juntos, certo? Primeiro, sobre os prazos. Os prazos. Charles Lima. É bronca encontrar uma pessoa assim com os mesmos objetivos de imigrar. Realmente eu acho que... Bom, eu nem tenho tanta propriedade assim, eu sou uma pessoa meio que... não sei tanto lidar com isso, na verdade, viu, Charles? Mas é realmente difícil encontrar uma pessoa como esse, tá? Mas de uma forma, assim, você vai encontrar tanto benefícios em um quanto coisas ruins no outro lado, né? Se você for com uma pessoa, você vai ter mais chances de não pirar, né? Que é realmente uma atividade difícil. Mas à medida que você começa a colocar mais gente no seu plano, você precisa convencer, precisa ter uma logística muito maior. Você pode pegar aí qualquer viagem que você for. Se você for fazer uma viagem só você faz a coisa que te der na telha. Putz, agora quero ir em tal praia, agora quero ir almoçar em qualquer lugar, você vai e faz. Agora você começa a introduzir mais pessoas. Sua mulher, você introduz aí sua família, seus tios, suas primas. Aí você precisa convencer todo mundo a esperar todo mundo se arrumar para você fazer uma atividade simples. Putz, vamos lá tomar um sorvete, aí já começa a ficar uma baita de uma complicação. Sua logística acaba sendo maior, mas mesmo assim é bom você conviver com as pessoas, né? Assim, a saudade é um ponto muito importante quando você faz algum intercâmbio ou imigração, né? Sobre os prazos é um ponto importante, que é um ponto assim não tão legal de fazer, não vai chamar tanta atenção de vocês, mas eu só peguei um exemplo, tá? Por exemplo, se vocês gostariam de estudar na Universidade de Toronto em 2021, e aí o curso em si ele vai começar em setembro. Se você pegar um curso lá, eu peguei um exemplo que é um curso de engenharia. Você gostaria de estudar em setembro de 2021 na Universidade de Toronto, o prazo para você aplicar, entregar todos os documentos é abril de 2021 para a graduação. Então, repetindo. Então, acho que repetindo, na verdade, não. A gente tem, janeiro, fevereiro, março, abril. A gente tem 4 meses, se você gostaria de estudar em 2021, a gente tem 4 meses de preparação de todos os documentos, de todo o seu perfil para aplicar em abril de 2021, no máximo, né, o deadline de abril de 2021 para você estudar em setembro de 2021, ou seja, é um planejamento assim de muito longo prazo, eu diria. Não é a mesma coisa de a gente, por exemplo, você gostaria de fazer algum curso ali. No meu caso do mestrado, o curso começava em janeiro, em dezembro eu tive a prova, sei lá, no final de novembro eu comecei a estudar para eu começar a aplicar as coisas. Pode até tirar dúvida com a minha esposa, eu fui viajar nesse final de ano, terminei a minha graduação, né? Fui viajar, tirei férias, comecei a estudar para a prova para já entrar no mestrado. Só que nesses casos, quando você faz
algum intercâmbio, o prazo é muito grande de deadline, né? Um prazo muito grande de você arrumar todos os documentos. Agora, se você for fazer algum curso de inglês, o prazo não é tão longo assim. Você vai, pronto, acabou. Você vai, junta alguns documentos básicos, você tira de um dia para a noite, mas de uma forma geral, quando você faz alguma graduação, o tempo é muito grande de preparação. Alguns documentos, visto de estudante, sua biometria, você precisa tirar e traduzir, juramentar vários documentos, você precisa, que mais? Por exemplo, casar, se você tá, por exemplo, namorando, você precisa casar tudo num curto período de tempo, que pode ser difícil você juntar tudo isso de uma forma muito simples. Só um detalhe que eu queria mostrar para vocês, e alguém já veio perguntar para mim, sobre o período para a gente tirar o visto de estudante. O período normal é mais ou menos de 52 dias úteis, isso dá mais ou menos 2 meses e meio a 3 meses. Então já é um período grande. No Brasil, você sabe que é tudo enrolado, né? Se você vai para um serviço público aí, putz, os caras fazem uma baita de uma enrolação. Vocês vão se estressar com isso, com certeza. Vocês vão chegar na mesma conclusão que eu. Vocês vão começar a ficar puto. Certamente vocês já tiraram RG, já tiraram CNH e vocês sabem da puta enrolação que é esse tipo de coisa. Então, no Brasil já é demorado essas coisas. E aí você precisa fazer esses documentos e hoje tá em pandemia, né? O prazo estimado hoje é de 10 meses, tá? São 41 semanas, se eu não me engano. 41 semanas para você tirar o visto de estudante. Então, você não tem um prazo, né? Se você gostaria, por exemplo, de estudar na Universidade de Toronto, você precisa mostrar seus documentos até abril de 2021. Aí de abril de 2021 até setembro, você tem uma janela para você tirar o seu visto de estudante, tá? Então, dentro dessa janela, talvez não dê tempo, né? Por conta do nosso prazo brasileiro legal. Charles falou, esse prazo muda de acordo com a província e a faculdade ou mesmo para todos? Cada uma vai dar um prazo diferente, cada um tem um deadline diferente, mas de uma forma geral é sempre um grande período, tá? Quando a faculdade é menos concorrida, o prazo é mais curto, né? Tipo, se você for fazer um college público, o prazo é maior, né? Um prazo, sei lá, de 6 meses dentre o deadline até o início das aulas. Mas se você for fazer uma escola particular, você tem um período mais curto de aplicação para início das aulas, tá? Mas tem sempre esse espaço muito grande por conta do visto de estudante. Você precisa pegar várias papeladas, então faz um certo sentido, tá? Para quem é canadense mesmo, para quem já está no Canadá, o período é um mais próximo do outro, né? Mas é isso, né? Eu quero muito que vocês entendessem isso, né? O prazo é muito importante. Talvez vocês... eu gostaria de estudar fora, ou sei lá, eu estudaria, ou faria algum curso fora. Eu gostaria que vocês decidissem, assim, o mais rápido possível, porque, assim, putz, eu gostaria de estudar em 2022. Putz, a gente já precisa já se preparar o quanto antes, senão você pode perder algum prazo. Isso aqui foi uma coisa que me pegou em muito. Eu perdi muito prazo, porque certamente tive dificuldades de alinhar meu plano com a minha esposa, né? Não culpando um ou outro, mas foi assim, a gente teve dificuldade de tentar alinhar. Putz, a gente vai por esse caminho, a gente vai por esse outro caminho. A gente acabou se perdendo e perdeu muitos prazos de aplicação. Faculdades excelentes, a gente perdeu esses prazos, deixou algumas faculdades para trás. Aí acabou que sobrou 2, 3 faculdades e a gente tinha que aplicar para essa, porque a gente queria o mais rápido possível. Isso pode ser uma complicação para você, tá? Dentro desse prazo aí, você precisa se organizar em várias coisas, no emprego que você tá. Então, o ideal mesmo seria você ainda estar empregado para tirar o visto de estudante, porque se você perder o emprego, isso pode
te prejudicar na sua aplicação do visto de estudante, tá? Você pode ter um visto reprovado se você está desempregado. Então, você precisa alinhar tudo certinho dentro do seu prazo para você não se perder, tá? Por fim, sobre o dinheiro. Dinheiro é muito importante, tá? O dinheiro leva em consideração os documentos que você precisa traduzir, os documentos que você precisa tirar, mesmo se você ganha em bolsa, tá? Mesmo se você for fazer um intercâmbio voluntário, tudo isso leva em consideração dinheiro, coisas que você precisa aplicar. Aí esse primeiro ponto, eu acabei errando em alguns pontos, acabei me perdendo e tive que gastar muita grana de forma errada. Certamente, por exemplo, alguns documentos você precisa fazer a tradução juramentada. Se você é casado, você vai tirar, por exemplo, o seu diploma, seu histórico escolar, assim por diante, tudo isso você precisa traduzir e juramentar. Tudo isso, existem documentos que você vai usar para X, por exemplo, se você gostaria de fazer algum intercâmbio, você gostaria de estudar em alguma faculdade. Eles vão pedir, por exemplo, o seu histórico, o seu diploma, acho que só, basicamente. Se você for fazer a imigração, cada uma das imigrações vai ter uma determinada estratégia. Às vezes, você vai, assim como eu, tirar alguns documentos desnecessariamente, tá? Ou você vai acabar gastando dinheiro desnecessariamente. Então, você precisa montar um plano muito certinho principalmente do seu plano de grana, né? Para você não gastar de forma errada, tá? Então, esse é um ponto que eu teria feito diferente, mas eu queria retomar o ponto que a Josi falou, e eu acho que é muito importante a gente aprender e entender alguns conceitos, né? Sobre investimento. É um ponto muito importante. Eu não queria me estender muito sobre isso, tá? Mas o que acontece? Eu acho que é muito importante a gente primeiro entender uma coisa, que a gente teria que pensar a longo prazo, eu diria. Porque o que acontece? A gente é condicionado aos pobres, né? Quem pensa de forma como um pobre sempre vai agir de uma certa maneira. O que acontece? Você ganha um 13º, você ganha um salário, você já pensa aonde que eu vou gastar, essa grana, ao invés de você sempre manter aquele seu estilo de vida e guardar o resto. Como assim, Léo? O que acontece? Quando chega dezembro, chega aí no final do ano, você ganha um 13º se você está trabalhando. E aí seu orçamento, as coisas que você gasta sempre aumenta, sempre você vai gastar a mais durante esse período. Você vai gastar dando algum presente a mais, assim por diante, ao invés de, por exemplo, você pegar, em vez de gastar esse seu 13º salário a mais, o seu PPR, muitas vezes, muitas pessoas ganham no final do ano esse PPR, que é as suas participações de lucro da empresa. E aí chega esse final de ano, ainda você tira férias. Se você trabalha em empresa, putz, aí você ganha um salário de R$2.000, chega no final do ano, você ganha R$10.000. Você não sabe o que fazer com esse dinheiro, e aí você começa a gastar. Putz, hoje eu vou pedir um negócio no iFood, hoje eu vou lá no shopping, porque eu tô dinheiro, não sei o que. Chega, você ganha um salário dia 10, chega no dia 15, você já não tem mais merda nenhuma. Ao invés da gente começar a planejar, eu queria que vocês começassem a pensar num longo prazo. Ou seja, mesmo que eu tenha um aumento salarial, eu sou promovido, eu ganho um 13º a mais, eu ganho, as férias, guarda essa grana para vocês utilizarem no futuro com uma coisa realmente que vai ser significativa para você, não apenas em bens, né? Assim, quem tem um pensamento pobre sempre vai pensar em gastar em coisas desnecessárias, tá?
O investimento que eu diria, o primeiro deles é você investir no seu conhecimento. Ouve sua mãe com certeza já falou, filho, vai estudar, estudar sempre é bom, estudar nunca é ruim, estudar é bom para qualquer pessoa, sempre estudar é uma coisa relevante. Então não é só também fazer algum curso, fazer alguma pós-graduação, mas sim investir em livros, em algum curso online, em algum audiobook, alguma coisa que realmente vai agregar algum valor com você. Alguma coisa, alguma experiência que você pode fazer, alguma palestra, alguma reunião, aquelas feiras que você junta. Tudo isso é um investimento que você faz, que é um investimento na sua educação. Outro ponto importante que você precisa realmente entender acho que a maioria das pessoas, eles tendem a investir o dinheiro, o que sobrou na poupança, né? Só que aí muita gente começou a falar de uns tempos para cá sobre investimentos em bolsas, é a melhor coisa do mundo, você investir em tesouro direto, não sei se vocês já conhecem essas terminologias, mas são formas de você guardar o seu dinheiro, você colocar eles para render de uma certa forma, tá? Quando você coloca na poupança, ele rende, sei lá, 4% ao mês, mais alguma merrequinha, dependendo da situação. Só que aí existem outros tipos de investimentos, por exemplo, tesouro direto, você comprar ações numa bolsa, só que poucas pessoas são influenciadas você fazer esse tipo de coisa. Hoje no Brasil já cresceu muito, deixa aí nos comentários se vocês já fizeram esse tipo de coisa, mas existem vários outros tipos de investimentos. Esse é um ponto muito importante para vocês se desenvolverem e começarem a entender o quanto antes. O primeiro ponto é para a sua... Então, deixa eu anotar aqui. Como que eu posso anotar? Então, investimentos... A gente chama de... existem dois tipos de investimento. Existe o investimento que você que você tem um rendimento padrão que nunca vai mudar, e os que têm renda variável, né? Mas aí eu queria colocar um termo mais genérico para vocês, que são os investimentos convencionais, por exemplo, tipo poupança, ou os investimentos um pouco mais sofisticados. Mas de uma forma geral, o que acontece, né? A gente precisava primeiro começar a entender isso para uma coisa de longuíssimo prazo. Quando vocês forem morar no Canadá, não vai ter as mesmas regalias, vamos dizer assim, que tem no Brasil. Porque você tem um plano de aposentadoria público, né? Então você não pensa a longo prazo. Você tem lá o seu FGTS, seu INSS, que quando você se aposentar, quando você for mandado embora, você não vai precisar dessa grana. Então, teoricamente, você não precisa... Hoje, você tem 18 anos, você não precisa pensar na sua bendita da sua aposentadoria. Só que aí, a tendência do mundo inteiro é acabar com essas coisas aí. Não sei qual que é a sua participação política, o que você pensa, mas a tendência é tudo isso acabar porque é uma pirâmide, né? Ou seja, antes, o que acontecia? Seu avô tinha 10 filhos, aí teoricamente esses 10 filhos sustentavam ele com a aposentadoria. Aí esses 10 filhos, cada um tinha 5 filhos, aí assim por diante ia aumentando a pirâmide. Era uma pirâmide invertida antes, porque a população ia crescendo. Só que hoje o que acontece? Hoje, no máximo, a gente tem um filho, no máximo a gente tem 1 ou 2 filhos, né? E a população, ou seja, a população nova, ela é muito menor do que antigamente. A população trabalhando hoje é muito menor, e aí as pessoas que já estão aposentadas, elas começam a inchar o programa, a inchar o programa de INSS, por exemplo, e aí não tem como sustentar esse tipo de coisa. Ou seja, sei lá, se você tem 10 pessoas no programa público, eu vou colocar, assim como o último prefeito aí do Brasil, de São Paulo, ele queria colocar mais 100 pessoas. Beleza, no primeiro momento, você colocando mais pessoas no serviço público, elas vão
nesse primeiro momento, sustentar essas pessoas que estão aposentadas, essas 10 pessoas. Só que aí no longo prazo, a gente vai precisar cada vez mais aumentando essas pessoas e vai se prejudicar aí o seu sistema público. Ou seja, vai criando cada vez mais dívidas e no final das contas você não vai sustentar esse sistema, tá? Sistemas já com sistemas já desenvolvidos, países já com sistemas desenvolvidos, né? Geralmente eles fazem investimentos que você vai montar a sua aposentadoria. Ao invés de você ter um serviço público, ao invés de você pagar aí 10% do seu salário para o sistema público te remunerar depois quando você se aposentar, não. Você cria você mesmo o seu plano de aposentadoria. Então você é responsável pelo seu futuro. A gente acha isso uma baita de um absurdo, mas é uma coisa que, se vocês começarem a entender, e com certeza vocês vão começar a entender, ele é muito melhor. Porque, primeiro ponto, eu tô responsável pelas minhas próprias atitudes. Eu sou responsável, não é um terceiro responsável por mim. Se o governo pensar de uma forma X, eu penso de uma forma Y, eu sou responsável porque eu faço. Eu sou responsável em trazer os resultados para mim. Não é o governo que vai trazer as coisas. Eu não espero do governo esse tipo de remuneração quando eu me aposentar. Então, se você tem um certo de planejamento, isso é extremamente importante. Você pega aí qualquer filme, até mesmo americano, que é esse filme se alguém for fazer uma graduação. Sempre os pais, eles juntam anos e anos para pagar a graduação do seu filho. Pega aí o Two and a Half Men, o Alan, ele junta por anos e anos para pagar a faculdade do filho. Porque não tem como ele fazer primeiro um financiamento, segunda coisa, o governo não vai ser responsável pela educação do filho dele no futuro. Então ele mesmo precisa arcar. Além disso, ele sempre faz algum plano de previdência, mas uma previdência privada, ou seja, ele faz o seu autoinvestimento. Hoje, antes disso, eu queria sempre colocar queria colocar 2 conceitos para vocês. Existem, primeiro, a capacidade, ou seja, se você é capaz ou não de fazer essa coisa, e existe a probabilidade das coisas. Quando você faz algum investimento, por exemplo, na sua poupança, Tesouro Direto é um título que você compra do governo, mas é também uma renda fixa. É um programa de investimento que sempre vai dar aquele mesmo resultado. Ou seja, esses outros tipos de investimentos, se você compra alguma ação, se você faz uma previdência privada, existem vários tipos de investimento, CDB, CDI, assim por diante. Você é capaz de fazer qualquer coisa e todos são capazes de te dar algum resultado, de você ganhar dinheiro com esse tipo de coisa. Só que a probabilidade pode ser menor. Ou seja, se você gostaria de ter 100 mil reais daqui 5 anos. Então, nem todos vão ser capazes disso, mas alguns vão ter uma probabilidade maior disso, outros vão ter uma probabilidade menor. A probabilidade é, sei lá, dar um exemplo muito claro para vocês, a probabilidade de vocês ganharem na Mega Sena, que já está chegando no final do ano, muita gente faz isso, por exemplo, você é capaz sim de ganhar na Mega Sena, todo mundo é capaz, eu posso ir lá comprar, gastar R$2, comprar a minha cartelinha, eu vou ser capaz de ganhar na Mega Sena. Só que a probabilidade é muito baixa, tá? Porque de 1 a cada 1 trilhão de pessoas que poderiam ganhar esse tipo de coisa, porque é um número muito grande de pessoas para um prêmio só, ou seja, probabilidade muito baixa. Só que aí para compensar isso, o ganho é muito alto. E isso acontece com vários tipos de investimentos. Quando a probabilidade de você ganhar aquele tipo de coisa, você precisa compensar no seu ganho. Por exemplo, na Mega da Virada, você ganha 300 milhões, mas a sua probabilidade é muito baixa. Aí o que acontece? Todos os tipos de investimento têm um certo de risco, né? Tem uma certa probabilidade de você ganhar ou perder, ou ganhar mais ou ganhar menos, tá?
Existem até mesmo no Tesouro Direto, você é um tipo de investimento em renda fixa, mas você tem uma certa probabilidade de você ganhar mais, ganhar menos, conforme for a economia do Brasil, tá? E aí, muita gente acha que bolsa de valores, Bitcoin, sei lá, é uma coisa impossível de investir, porque eu preciso ser milionário. Não, todo mundo é capaz. Mesmo se você investir com R$ 30, você é capaz de fazer isso, porque o investimento mínimo é baixo nesses tipos de investimento. Só que aí quando você, por exemplo, você pode abrir hoje uma conta e investir nos Estados Unidos, que são, por exemplo, com bancos que se chama, por exemplo, um TD Bank, que é um banco canadense, que você pode abrir ele para ser um investidor, tem um Avenue e assim por diante. Existem algumas corretoras, né, que são intermediários que você pode fazer algum investimento no exterior, ou seja, ser parceiro da Google, da Apple, da Amazon e assim por diante. Aí o que fazem um norte-americano geralmente, tá? Ele, em vez de investir em renda fixa, assim como o Tesouro Direto é um título do Brasil, que você empresta dinheiro para o Brasil e ele te remunera, sei lá, 0,6% ao mês, 0,5% ao mês, assim por diante. No Canadá e Estados Unidos também tem o título do governo, só que o título é negativo, e hoje a gente está vivendo isso por conta da inflação. A nossa inflação é aquilo lá que, se você for comprar uma banana hoje, ela tá R$ 10, amanhã ela vai estar 12, no outro dia vai estar 15, ela tá inflacionando, ela tá aumentando o preço. Mas ela também pode ir diminuindo, mas de uma forma geral ela sempre vai aumentando. Só que a inflação no Brasil, ela mede, sei lá, hoje 10, só que se você investir na poupança, você ganha 8% ao ano. Se você investir no Tesouro Direto, você vai ganhar 9% ao ano. De uma forma geral, se você investir nesses dois, você sempre vai perder dinheiro para inflação. O que significa isso? Se eu investir X hoje, daqui a tantos anos você vai perder dinheiro pela inflação. Se com R$ 1.000 hoje você compraria uma TV, daqui a 10 anos, por conta da inflação, esses R$ 1.000 talvez não vai servir de merda nenhuma. Por exemplo, ano passado, com R$ 1 você comprava um refrigerante, uma bala e ainda sobrava 30 centavos para você comprar um pão. Hoje, dificilmente você vai poder fazer isso. Só que mesmo se você investir numa poupança, num Tesouro Direto, você vai perder dinheiro para sua inflação. Ou seja, mesmo você tendo aquela certa percepção de que eu tô ganhando X por mês, você colocou dinheiro na poupança lá, aí você ganha, sei lá, R$ 100 por mês. Só que se você fizer as contas certinhas, você vai ver que você vai estar perdendo dinheiro para a inflação. Para você ganhar da inflação, geralmente você precisa investir em bolsas de valores, você comprar títulos que vai ter um rendimento maior. Só que, só retomando, a gente vai precisar ter um risco um pouco maior, tá? Esse tipo de coisa aqui é de extrema importância pra gente e talvez você poderia viver o resto da vida sem você entender esse monte de coisa, tá? Mas é de extrema importância pelo fato de que a gente tá mexendo em dólar, tá? Quando você for pro Canadá, você vai pagar tudo em dólar, você vai precisar arcar tudo em dólar. E aí isso é de extrema importância, porque o dólar ele fica variando, e o dólar em relação ao real, com com $1 para comprar $1, a gente precisa gastar R$ 4. E aí ele fica sempre variando conforme a economia, só que juntando todo esse monte de coisa, a gente tem uma economia instável, a nossa inflação ela varia muito, tudo isso vai te prejudicar cada vez mais para, primeiro, você juntar a sua grana para você fazer um tipo de intercâmbio, para você pagar todos os seus documentos, mesmo coisa simples. Sei lá, eu preciso pagar, sei lá, R$ 50 num exame médico, ou seja, com o tempo, a inflação pode te prejudicar
nesse tipo de coisa, tá? Eu sei que parece muito complexo, mas é relativamente simples, tá? Vocês primeiro precisavam começar assim, para vocês aprenderem sobre investimentos, sobre você guardar sua grana, é primeiro começar a analisar e ver começar a estudar um pouquinho. Bancos nunca vão te oferecer alguma coisa interessante, tá? Sempre vão te oferecer ou para você colocar numa poupança que muitas vezes é automático, que eles vão te oferecer, por exemplo, um CDB, CDI, são várias siglas que no final das contas não importa muito você conhecer o que é a sigla, mas sim conhecer o geral, você conhecer que conforme qual que é o nosso poder de compra, o nosso poder de compra ele é sempre medido com a nossa inflação, e aí uma taxa que muitas vezes você vê no jornal e muitas vezes não entende é a taxa Selic, que ela é uma taxa básica, uma taxa padrão que faz para você começar a analisar as outras taxas, porque é uma taxa que mede qual que seria realmente um crescimento econômico do Brasil, vamos dizer assim, né? Seria uma taxa que você olha, putz, se eu perder para essa taxa aqui, basicamente eu tô perdendo dinheiro. Se eu ganhar mais do que ela, eu tô bem, eu tô juntando mais dinheiro do que o necessário, tá? Trocando em miúdos, que não a gente já manda suas dúvidas. Foi uma introdução sobre investimentos um pouco abstrata, mas trocando em miúdos, como é que funciona? A Josi tinha mandado sobre você investir na poupança, tá? Deixa eu só pegar. Deixa eu pegar dados reais aqui. Ih, vai ser muito difícil isso. Mas é basicamente assim, por exemplo, hoje, se vocês souberem, se vocês conseguirem esses dados, talvez é um pouco mais difícil, não vai ter tão claro assim para vocês. Se você investir na poupança, você teria uma taxa mais ou menos de 4% ao ano. Ou seja, se você colocar R$ 1.000, você no final do ano você vai ter 1.004. Ou seja, quase nada. Só que a taxa de juros, ela tá mais ou menos 5%, vamos supor. Ou seja, a taxa de juros é sempre para baixo, tá? Ela seria mais ou menos assim: se você tivesse R$ 1.000, no final do ano você teria R$ 995, tá? Por conta da taxa de juros. Ou seja, para um compensar o outro, você precisa ter uma taxa na sua poupança que supere a sua taxa de juros. Aí, graças ao nosso governo muito bom e a nossa política muito boa, a nossa taxa de juros sempre é muito alta comparado a outros países. Por exemplo, taxa de juros com uma economia estável, uma economia boa, é 1% ao ano. Sei lá, alguma coisa desse tipo assim. Ou seja, os preços não variam muito. Os preços sempre vão ser muito próximos da realidade que a gente tem hoje, tá? Se a gente consegue comprar com $1 uma garrafa d'água, daqui a 3, 4 anos vai ser muito próximo disso. Vai ser $1,5, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não vai variar muito. Só que no Brasil, o que acontece? A gente vai com $1 hoje, com R$ 1 hoje e compra uma garrafa. Daqui a 5 anos, a gente vai precisar de R$ 3, R$ 4 para comprar uma garrafa. Então, se você coloca dinheiro numa poupança, assim, teoricamente você não precisa se esforçar nada. Por isso que esse é um ponto que leva muita gente a fazer isso. Você não precisa se esforçar nada. A sua própria conta já tem teoricamente essa poupança aí. Só que no final das contas você vai estar desvalorizando seu dinheiro, tá?
Ah, se vocês começarem a ir num ponto mais complexo, vocês poderiam linkar o seu dinheiro em dólar. Vocês têm certeza que vocês vão estudar em 2023 no Canadá? Sei lá, em 2024 eu vou estudar no Canadá. Eu preciso, em 2023, eu preciso de, sei lá, 10 mil dólares. Só que, conforme a nossa economia, tanto por conta do real, a relação entre o real e o dólar, a gente ia precisar mais ou menos, hoje, de 40 mil reais. Só que daqui a 3, 4 anos, vai ser a mesma coisa? Não sei. Não sei se vai ser a mesma coisa. Não sei se o dólar vai estar mais caro. Não sei se o dólar vai estar mais barato. Por isso que é muito importante. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente, é linkar o seu dinheiro com o dólar. Puta, se estourou uma crise, se o Brasil for pro buraco, o dólar vai lá para 10 reais. Mas para mim, foda-se, eu tenho já dólar guardado, já tenho dólar já linkado na minha poupança, vamos dizer assim, no dinheiro que eu estou guardando. Tudo isso vai ser importante para você realmente ter o seu plano bem construído. Sei lá, há 4 anos atrás, o dólar, se eu não me engano, há 3, 4 anos atrás, o dólar estava igual ao real praticamente, né? Tava 2 reais. Ou seja, estava muito fácil viajar para os Estados Unidos, comprar coisas norte-americanas, né? Só que hoje não, hoje tá 5, 4 reais, estourou uma pandemia ainda, o dólar aumentou um pouco, então tudo isso vai dificultando para você. Às vezes você pega, putz, hoje eu preciso de 100 mil reais para fazer o meu programa. Por exemplo, nesse exemplo eu falei que eu preciso de 40 mil reais para fazer o meu programa. Isso equivale a mais ou menos 10 mil dólares. Só que, será mesmo? Daqui uns anos isso pode mudar, o dólar pode reduzir, o dólar pode aumentar. Esse é o maior risco que você pode correr, né? Além disso, evidentemente, da inflação que a gente vive, né? Galera, muito obrigado por ter acompanhado aí essa explicação. Só queria deixar uma coisa bem clara: não teria mudado nada. Se for se lamentar 5 minutos, essa é a principal mensagem que eu dou. Talvez você sofra por várias dificuldades, encontre várias coisas difíceis no seu caminho, ou não enxerga uma luz no fim do túnel, mas com certeza existe, tá? Independente por onde você passou, certamente existe uma luz no fim do túnel, e você começando a aprender as coisas com calma, a gente chega lá e consegue atingir o seu objetivo, tá? Beleza? Muito obrigado. Desculpa aí no começo, deu um problema no som. Não sei porque, eu acho que deu um problema aqui no cabo, mas muito obrigado e me mandem suas dúvidas. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre isso, putz, Léo, explica um pouco melhor essa questão do inglês. O que que você acha que é um ponto mais importante? Por exemplo, eu acho que o inglês, 2 pontos mais importantes é o seu vocabulário e você construir outputs, né? Você entregar resultados. Referente à nota, se você já está formado, se você já terminou sua graduação, você não tem muita coisa para fazer, né? Na verdade, já era, já passou o seu tempo. O que você pode fazer é ou procurar alguma faculdade, algum curso que aceita a sua nota, ou você procurar alguma prova standard, né? Por exemplo, o SAT, o GMAT, GRE, coisas que vai substituir a sua nota para você ser aceito. Quanto a atividades extracurriculares, dá uma preguicinha, você acha que você não vai ter tanto valor, mas tem sim, tá? Tem muito valor por vários motivos, tá? Você vai realmente aplicar uma situação, tá? Principalmente se você for fazer um voluntariado no Canadá. Você vai aplicar certas coisas no seu dia a dia. Quanto a programas, sempre vai existir um programa, por exemplo, mesmo se morreu o Ciências Sem Fronteiras, sempre vai ter
algum programa, algum tipo de programa que vai dar alguma bolsa, mesmo se for algum programa governamental, existe no Canadá alguns programas para dar bolsa de estudos. Mestrado, sugiro vocês fortemente fazer um mestrado fora do Brasil, alguma pós fora do Brasil, se possível uma graduação, tá? Dificilmente vocês vão ser realmente reconhecidos e pegar algum trabalho que realmente peça algum mestrado, tá? Dificilmente, muito difícil, tá? A menos que você queira ser um professor, tá? Se você quiser ser um professor, beleza, faça algum mestrado e já era. Mas a principal coisa é a sua aplicação. Quanto ao seu parceiro, se você tiver, evidente, algum amigo, isso vai ser tão bom para você estudar inglês, se você tiver alguém para te cobrar nisso, para vocês estudarem juntos, para vocês montarem seu plano juntos, mesmo se for um amigo ou sua esposa ou seu marido, é muito importante, mas também para o plano do Canadá também vai ser uma coisa muito boa. Os prazos é muito importante. A gente terminou 2020, talvez você não tenha dado nenhum passo, mas se você gostaria de 2021 fazer algum curso, fazer alguma coisa, algum intercâmbio, tem que se mexer, tem que fazer hoje as coisas, senão você vai perder muitos prazos e oportunidades em alguma universidade. E por fim, o dinheiro. O dinheiro é muito importante, mesmo se você ganha uma bolsa, mesmo se você for fazer algum intercâmbio voluntário, vários pontos você vai precisar gastar alguma graninha. É dificilmente totalmente gratuito, tá? Teve uma frase lá que o cara criou na internet, o cara criou um projeto, chamou umas palestras e era, se eu não me engano, R$30 para participar dessa palestra. Aí tinha um pessoal no comentário mandando: tem alguém querendo rachar aí, porque com o mesmo link você poderia compartilhar com outra pessoa. Mas esse era um projeto que você era tanto de caridade e tanto de agregar algum valor de conhecimento para você. E mesmo assim as pessoas não queriam gastar esses R$30 que teoricamente era um valor baixo, né? Um valor que não seria pesado para alguma pessoa. E aí eles queriam mesmo assim dividir, ou seja, não ver o valor agregado primeiro no conhecimento, ou seja, precisa investir em você mesmo. E o segundo ponto é você juntar dinheiro, não gastar só com besteira e começar a investir em alguma coisa interessante que você primeiro não vai perder dinheiro. Seu investimento em poupança, geralmente você perde dinheiro no longo prazo por conta da inflação. Muita gente antiga ainda tem dinheiro investido em em poupança, desculpa, e se tivesse investido em qualquer outro lugar, mesmo que básico, teria pelo menos o dobro, eu acho. Mas muito obrigado, Feliz Natal para vocês, Feliz Ano Novo, e a gente se vê aí nos próximos dias. No dia 3, de novo, depois do Ano Novo aí, mesmo assim. Espero poder participar aqui de novo com vocês e sempre trazer algum tema interessante, relevante para vocês irem para o Canadá. Então existem vários passos que a gente viu, tanto sua nota, seu conhecimento, seu dinheiro, tudo isso é importante, mas também a sua produtividade, as coisas que você entrega no prazo, isso é muito importante para você ir para o Canadá. E muito obrigado, espero ver vocês aí nos próximas lives, nos próximos dias, e se possível compartilhe com seus amigos para cada vez a gente crescer mais nesse canal. E muito obrigado. Te vejo você na próxima aula.